Palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Quero convidar meus irmãos para abrirem a Santa Bíblia. Glória a Deus. A maravilhosa palavra de Deus que salva, cura e transforma e leva para o céu. Em Hebreus capítulo 10 e versículo 38. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38, a inefável, a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Enquanto muitos estão dizendo, mas essa palavra foi escrita por homens, a própria Bíblia diz, aleluia, numa das cartas de Pedro, glória a Deus, pelo Espírito Santo de Deus, Pedro fala que as profecias jamais foram feitas, produzidas, escritas por vontade de homem algum, mas por homens santos, cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus, que maravilha! Amém? Hebreus capítulo 10, e versículo 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez te pedimos, obrigado pela vida do teu servo que já orou, mas continuamos te pedindo, fala conosco mais uma vez, pela tua santa Bíblia, pela tua santa palavra, que não seja o irmão Edson, mas seja o teu Espírito Santo, usando a minha fraca pessoa, colocando as palavras do Senhor no meu entendimento, nos meus lábios, para proclamar somente aquilo que é do teu agrado nesta noite, para a tua igreja, para toda a vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Poder adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, oh glória, vai morar com Jesus lá no céu. Deixou o mundo e toda vaidade, oh glória a Deus, que é o povo que vai morar no céu. Deixou o mundo e toda vaidade, aleluia, que é o povo que vai morar no céu, aleluia, vai morar, aleluia, com Jesus lá no céu, vai morar, aleluia, Jesus, vai morar com Jesus lá no céu, amém. Que maravilha, glória a Deus. Aleluia. Este é o verdadeiro avivamento, glória a Deus, né? Estava lembrando da época da minha conversão ali, quando o nosso pastor, o diácono Ezequiel Nunes, estava orando aqui com a igreja, e Deus ali me fazendo lembrar, aleluia, que Deus trouxe ao meu coração, lendo a palavra de Deus, que o verdadeiro avivamento, isso anos atrás, né? Verdadeiro avivamento, aleluia, glória a Deus. Não é a pessoa chorar, falar em línguas, não. Isso faz parte do avivamento, são sinais, sim.
Mas o verdadeiro avivamento, glória a Deus, é o arrependimento sincero, genuíno e obediência à santa palavra de Deus. Sem isso, não tem avivamento. Glória a Deus. Quantas igrejas aí que os irmãos, as pessoas oram, né? Pregam bonito, cantam, glória a Deus, falam até em línguas, sabe-se lá de onde, glória a Deus, mas não tem obediência à palavra de Deus. Então esse não é o avivamento de Jesus Cristo. Glória a Deus. O avivamento de Jesus está escrito lá em aleluia, Joel capítulo 2, e cumpriu-se lá, aleluia, em Atos, no início do livro de Atos, ali também no capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo, quando os apóstolos, discípulos estavam todos reunidos na obediência à santa doutrina de Jesus. Glória a Deus! E buscando em oração, e Jesus derramou, aleluia, o avivamento. Glória a Deus. Aleluia, amém? Amém. Então este é o verdadeiro avivamento. Glória a Jesus. Precisa estar em obediência. A igreja que não está em obediência à santa doutrina, mas tem sinais, mas não é de Deus, não é o Espírito Santo. Tem línguas, né? Tem até, eles chamam de reteté, não sei nem o que significa essa palavra. Glória a Deus, mas também não é de Deus. É um roda para lá, é um roda para cá, né? Glória a Deus, misericórdia, Jesus. Mas a obediência à palavra que é bom, não tem. Mas vamos continuar na obediência à santa doutrina, que este é o verdadeiro avivamento, e o Senhor está derramando no seu Espírito. Glória a Deus, aleluia, igreja. Então, glória a Jesus, né? Jesus fala aqui na sua palavra, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, o que acontece? O Senhor diz, a minha alma não tem nele prazer. Mas diz lá no versículo 39 também, porém nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que continuam firmes, prosseguem, glória a Deus, e creem para a conservação da alma. Que maravilha, hein? Glória a Deus, né? Jesus, ele chamou nós, né? Muitos aqui, não sei se, acho que a irmã obreira Angélica nasceu no Evangelho, né? Para a glória de Deus. O diácono Ezequiel Nunes também nasceu no Evangelho, mas tiveram um tempo aí que tiraram férias, algum não, o diácono Ezequiel, né, nosso pastor, tirou umas férias aí um tempo de Jesus, né, glória a Deus. E aí Deus resgatou ele aí, ele estava no mundo, nas coisas mundanas, né, a nossa irmã obreira Nayara também, Jesus resgatou, fez uma limpeza, nasceu no Evangelho não, né, glória a Jesus. E irmão Arthur já nasceu no Evangelho, para a glória de Deus. Foi? Então não nasceu no Evangelho, não. Foi batizado ali na Igreja Católica, né, Apostólica Romana. Depois a Amy e a Priscila já nasceram na bênção, né, glória a Deus. E eu nasci também ali num berço misturado, né, como diz o pastor Eduardo Santos, né, metade católico, metade mexia com os pauzinhos, né. Então eu nasci ali num berço também dividido, não tinha ninguém clamando a Jesus de verdade, né? Clamava a Maria, a tantos santos, e ali a gente foi crescendo no meio ali, e alguns, a minha avó, que ajudou meu pai a me criar, que eu fui criado desde os 3 anos de idade, né? Sem a minha mãe, e meu pai... criando 4 filhos, tinha que trabalhar, e a mãe dele morava na frente da nossa casa, do outro lado da rua, pastor Ezequiel. E ela era a matriarca da família e a benzedeira, a rezadeira, né? O quarto da minha avó, minha avózinha amada, né? Glória a Deus, queria muito que ela estivesse viva. Ela, glória a Deus pela misericórdia, para a glória de Deus, no leito da enfermidade, ela rendeu a vida para Jesus e partiu com um semblante de paz, né? Glória a Deus.
E ali, né, essa minha avó era muito católica e era benzedeira, rezadeira. Eu lembro que vinha ali, umas mães traziam uns filhos para benzer, né, falava elas, que era para minha avó benzer, e que eles estavam com quebranto, né? Não sei o que é isso também não, até hoje, mas eu acho que é uma mandinga que jogam lá. E a minha avó pegava um matinho, tinha um mato especial, não era qualquer mato não, chamava, acho que de vassourinha. Minha avó pegava, catava ali um molho daquela vassourinha, daqueles galhos, e começava e benzia e fazia ali os sinais na criança. Eu nunca ouvi. Já recebeu essa reza, né? Reza brava, irmão, porque o mato ficava murcho, viu? É uma vassourinha preta, né? É o mato que tem uma vassourinha. Olha aí, a Angélica conheceu, né? E ali minha avó benzia e eu ficava observando ela e não sabia o que ela dizia, mas o mato, quando acabava de rezar, tinha um trem brabo ali. E o mato ficava murcho mesmo, de verdade. Digo, rapaz, e aí a criança disse que já ficava boa, né? Era o Satanás se enganando, né? Para minha avó continuar no erro, para as pessoas continuar acreditando nela. E eu acreditava, eu não sabia, não conhecia a palavra de Deus, né? E ali nós fomos crescendo ali. E uma coisa boa que a minha avó fazia, ela botava ordem em nós, né? Glória a Jesus. E os meninos, era um monte de neto, um monte de filho dela, é sobrinha, é neto, é vizinho, todo mundo ia para a casa da minha avó, né? E quando nós aprontávamos, nós íamos para o castigo, para o canto da parede, né? De joelho no milho, né? E para rezar ali, eu lembro as rezas do catolicismo, nós rezávamos ali de joelho. E quando brigava um irmão com um irmão, um primo com um primo, ela botava para abraçar e o cipó comia. Pede perdão, vocês não são inimigos, né? E ali vocês têm que se gostar. E ali batia em nós e botava de castigo. E a gente foi crescendo nessa educação. E glória a Deus, aprendendo a respeitar o mais velho. Glória a Jesus. E até que Jesus, né, fez uma obra na minha vida. Já fui crescendo ali, fui crescendo no catolicismo, aprendendo as rezas todas. E fazendo um monte de reza, e acreditando naquilo, que eu não sabia nada, não entendia nada, não conhecia a Bíblia, mas aos 18 anos, antes dos 18 anos de idade, eu comecei a sentir desejo de ser salvo, né? Já tinha alguns crentes, que já estudavam com alguns irmãos, da época da Assembleia Antiga, e eles pregavam, jovens, eram jovens espirituais na época, pregavam para nós no meio da rua, assim, nós ia passando, na época eu já era, né, cachaceiro, já novo de idade, comecei, acredito que beber bebidas alcoólicas aos 12 anos de idade com meu pai, né, estava andando de patins na rua e senti muita sede, meu pai estava num bar, eu parei com meu pai lá, e meu pai me deu um copo de cerveja, mas nisso eu já tinha começado também a nascer da família, né? No vinho, o doce do vinho, já tinha me embriagado uma vez também, né? Então, aí foi misturando as coisas, daqui a pouco meu pai se juntou com uma senhora lá, que era, meu pai já era pinguço, já bebia pelos cotovelos, e juntou com uma mulher também que era a mesma coisa, o filho era a mesma coisa, filho. E eu me juntei com o filho daquela mulher, que se tornou minha madrasta, ia para cima e para baixo com eles. Então eu comecei a beber cachaça, né, forte ali também. E aos 16 anos, eu já estava ali 17 anos, já estava virando viciado, alcoólatra. Eu já estava quase não conseguindo ficar sem beber bebidas alcoólicas. E ali, para a glória de Deus, alguns amigos meus começaram a ir para a igreja, antiga Assembleia de Deus, e ainda havia sinais, ainda havia milagres e transformações, ainda havia crentes de doutrina, nessa época aí na Assembleia de Deus, né? Eu lembro, em 1999, já estava entrando a corrupção, mas ainda havia crentes de doutrina. Eu lembro, glória a Jesus, que quando eu aceitei a Jesus foi numa segunda-feira, glória a Deus. Mas antes disso, né, um amigo meu, que era um jogador de futebol, né, da escola,
se converteu mesmo e passou aí de social para dentro da sala e levava a Bíblia, se converteu mesmo. Até hoje ainda lembro dele. Ele se desviou antes de eu sair do estado do Pará, onde eu cresci, para a glória de Deus. Ed João, o nome dele, agradeço muito a ele que evangelizou a minha vida. Eu sentava no fundão da sala, né? O fundão é o lugar da bagunça. Os alunos aí que sentam no fundão, hoje eu não sei se é ainda assim, mas quem sentava no fundão era para bagunçar. Ainda é assim, irmão Arthur? O irmão Arthur disse que ainda é assim, ele está estudando aí, glória a Jesus. Então nós sentávamos no fundo da sala para jogar papel nos outros, para bagunçar, para conversar, para brincar, glória a Jesus. Mas também nós estudávamos, glória a Jesus, mas nós fazia parte da bagunça. Mas acontece que esse rapaz se converteu, ele estudava na minha sala, e ele ia todo social e levava a Bíblia para dentro da sala, e quando era o recreio, né, o intervalo, ele pegava a Bíblia e sentava do meu lado e começava a ler para mim, e me explicar as coisas, e ali eu não sentia força mais para bagunçar, né? Eu ficava ali preso. Glória a Deus, era Deus que me prendia ali. Eu não conseguia mais bagunçar. O que aquele homem fez comigo? Não foi ele, não. Foi Jesus, né? Para a glória de Deus. E ali eu comecei a prestar atenção, e ali estudei com outros crentes. Crente para mim era invisível. Quero dizer para os irmãos que crente para mim era invisível até essa época do ensino médio, em que alguns amigos passaram a se converter, outros iam para a igreja só para namorar. Eu lembro de outro que eu tenho como irmão também, irmão Everton Naif, lá do Pará, também se tornou policial. Ed João se tornou policial logo depois. Os dois não permaneceram na igreja, mas eles tiveram uma forte influência na minha vida para vir para Jesus. Esse Everton Naif, né, a mãe dele, uma professora, diretora de uma escola, queria até me adotar. Eu fiquei meio assim, eu digo, mas já com 18 anos me adotar, quase 18 anos, já sou muito grande, glória a Deus. Queria me adotar como filho, e ela tinha uma pá de filho, uma renca de filho, e via um monte de sobrinho para lá, e ela gostava, né? E os amigos também dos filhos, mais um, e ali, né, queria me adotar, e eu fiquei meio assim, mas eu ficava perto da família ali. E esse filho dela, que estudava comigo, Everton Naif, passou a namorar com uma moça da igreja Assembleia de Deus, e ele ia para a igreja, né? Eu nunca vi ele se converter de verdade, mas ele fez um papel bonito. Me convidava, sempre que tinha culto ele me convidava, e eu passava a perna nele. Eu dizia, vai indo que eu vou lá. Nunca cheguei nisso. Passou um mês me convidando, irmãos, e eu passando a perna nele. Eu digo, eu vou lá. Quando é? Que hora é? Tá, eu vou lá. Até que passou um mês, ele desistiu de me convidar. Aí Jesus me apertou. Aí eu fui sentindo o aperto de Jesus. E eu falava no meu coração, oh Deus, eu quero ser salvo. Mas se para ser salvo eu tiver que ser crente, eu nunca vou ser crente, eu nunca vou ser salvo não. Porque eu não quero ser crente não. Os crentes são tudo enjoados. Falava para Jesus isso, né? Falava para as pessoas não, era só eu e Deus. E a pessoa falando do servo dele para ele mesmo, né? Jesus, eu acho que eu olhava assim, eu te pego. Seu cabo, tá falando dos meus servos, né? Para mim ainda, não tem, descarado ainda. Eu falava para Jesus, dizia assim, Senhor, só no meu coração, quero ser salvo, mas eu não quero ser crente não, quero ser salvo. Mas aí Jesus foi apertando, eu sentia desejo de suicídio. Eu bebia cachaça com meus amigos ali na passarela, que não sei se ainda tem, em frente ao bairro Jaderlândia, lá no estado do Pará, na cidade de Castanhal. Colocaram uma passarela nova, nós passamos a fazer o nosso rock lá em cima, na entrada do bairro, e todo mundo ali curtindo, homem, mulher, pulando, e o rock doido tocando, a gente levava um som, e a cachaça comendo. E eu ia para o meio daquela passarela e ficava olhando para os carros, com vontade de me jogar, mas para a glória de Deus eu nunca tive coragem. Glória a Deus, glória a Deus, né? Era Jesus já trabalhando no meu coração. E ali, né, os crentes, acredito, passaram a orar por mim, né, Diácono Ezequiel? Passaram a orar por mim, Manaia. E um mês antes de eu aceitar Jesus, o Senhor me libertou da cachaça.
eu só parava de beber quando eu caía ou quando não tinha mais o que beber, né? A noite rolava, nós curtia, passava a noite nas festas, na beira de um rio, tomando cachaça, ouvindo rock, né? E ali na prostituição, todo mundo misturado naquela orgia, nas coisas mundanas, né? E ali Jesus me libertou da cachaça. E eu, como eu estava pedindo salvação, fiquei pensando, rapaz, só pode ser Deus, porque eu bebia demais, mais do que meus amigos, né? Até depois um rapaz falou, o Ed bebia, chamava de Ed, né? O Ed bebia, o Ed não bebia, né? E a gente quase bateu nele para ele começar a beber. E quando eu já bebi, ele disse, agora nós temos que bater nele para ele parar de beber, porque ele está bebendo mais do que nós. Então eles falavam assim, tem o Kiko, né? Que Deus salve eles, ainda gosto muito deles e oro pelos meus amigos, espero que estejam vivos e tenham oportunidade de salvação, né? Para a glória de Deus, já tive uma grande notícia, nosso amigo e filho dessa finada madrasta que juntou com meu pai, hoje é um servo de Deus, está buscando aí, de vez em quando, ele manda umas mensagens para mim, umas perguntas bíblicas aí, glória a Deus, nós estamos conversando, ele aceitou Jesus, né? Largou a bebida, a cachaça também, eu continuo orando pelos meus amigos e pelos meus irmãos também, pela minha família, para Deus salvar. E aí, Jesus salvou, né? Glória a Jesus a minha vida, um mês antes de eu vir para Jesus, Jesus me libertou, e eu fiquei pensando, rapaz, isso é Deus. E aí, os irmãos, comecei a estudar com crente, e aí uma moça, né, começou a se afeiçoar de mim na sala. Eu nunca gostei dela, mas ela se afeiçoou de mim. Jesus usou ela para me evangelizar também. E ela falava do amor de Jesus, e me convidava. Aí um dia apertou e eu procurei o meu amigo, que já tinha me deixado de mão. Eu procurei ele, perguntei, quando é o culto lá, hein? Aí ele falou o dia. Acho que ele nem acreditava que eu ia, que já tinha passado a perna tantas vezes no bichinho, né? E aí, no dia, eu apareci lá. Eu só usava aquelas calças regueira, que chama, né? Calça de reggae, calça largona, né? Camiseta sem manga, né? Chapéu, cabelo black power, era todo esquisito. Misericórdia. Então, teve uma época que os irmãos, que os meus amigos até me chamavam de capacete, tão grande que o cabelo era. Acho que é igual aquele, vou nem citar ele não, mas um cantor mundano aí, gospel, usava aí o Black Power aí, né? Então, era aquele jeito ali, redondão, era meio descuidado, meio largado, glória a Deus. Eu não sei nem como ainda eu conseguia namorada, só a misericórdia de Deus. Mas aí, Jesus fez a obra, que no dia que eu fui para o culto, já conheci alguns da mocidade, dos jovens, e eu pedi, só tinha um irmão meu que usava social, os outros tudo não usava social, era só bermuda, essas coisas. E aí eu pedi para esse meu irmão, maior que eu, né, maior do que o pastor Ezequiel, bem alto mesmo, sapatão, no meu pé parecia o Patati Patatá. Mas era o único que vestia social e eu não queria ir com minhas roupas, né? Jesus já estava preparando eu naquele dia, né? Eu fui todo de social. A calça passava do meu pé, mas ali eu dei um jeito. Eu não lembro se eu dobrei as bordas da calça e o camisão largão do meu irmão, mas eu fui no social, igual os crentes. Glória a Jesus. E ali eu sentei, quando eu entrei, a moça estava ali, me recebeu na porta e disse: "Ô Edson, você quer sentar aqui?" Me deu opção, né? Porque quem está visitando gosta de sentar lá atrás, ficar escondidinho, ninguém vê, ninguém fica olhando. E ela me deu a opção, mas meu coração já estava tão feliz, Deus já estava me preparando. Ela perguntou assim: "Edson, tu quer sentar aqui atrás ou tu quer sentar lá na frente com a mocidade?" Eu olhei para ela: "Eu quero sentar lá na frente com a mocidade." Glória a Deus. E aí eu sentei lá no banco da frente, era bem na frente mesmo, como o primeiro banco assim, primeiro, segundo, acho que o terceiro, tinha bastante jovens, era tudo mocidade, na frente do altar.
numa segunda-feira, dia 15 de novembro de 1999, quem pregou na época era o obreiro Fabrício. Hoje ele é pastor. Ele pregava com muita unção, aquele jovem, era um jovem ainda, não era casado, glória a Deus. Ele pregava com uma autoridade diferenciada, aquele jovem, e ele começou, e ali teve os louvores e tudo, e ali quando aquele jovem começou a pregar, pregou, e a moça perguntou para mim, nem lembro qual era a pregação não, me pergunte não que eu não sei, mas eu lembro que era ele, e a moça disse assim para mim, ô Edson, quando convidar Jesus, tu vai lá aceitar Jesus? Eu disse, eu vou. Sabia nem que era aceitar Jesus. Mas eu tinha dito para Deus. Eu disse assim, Senhor, eu já tentei mudar de várias formas. Já tentei de tudo. E a minha vida não muda. É tanto sofrimento. Eu vou tentar com Jesus agora. Eu falei no meu coração, falei para Deus. Eu vou tentar com Jesus. E naquele dia, o Senhor colocou no meu coração para me aceitar. E eu fui lá na frente. Quando o jovem terminou de pregar e fez o convite, né? Glória a Jesus. Ali eu levantei do banco, ela disse, Mora, tu vai? Eu digo, eu vou. Ela foi ali comigo e eu lembro que eu não sentia as minhas pernas do banco. Eu acho que ficava a distância assim de uns 5 metros, 3 a 5 metros do altar. E eu lembro que eu levantei, eu senti uma leveza, pastor Ezequiel. Eu não senti minhas pernas, é como se eu fosse flutuando, Arthur. Flutuando, sem perna ali. Foi uma coisa gostosa. Ali eu dobrei meu joelho, aceitei a Jesus. Mas depois disso, glória a Deus, né? E aí o Senhor continua a obra na minha vida. E depois disso, glória a Deus, como Deus faz com muitos aí, liberta, vem, traz. Muitos continuam no processo da libertação. Eu continuei, né? Para a glória de Deus, continuei o processo da libertação. Coisas aí pesadas na minha vida. Glória a Deus, não sei se me apresentaram para o bicho, mas tem uma perseguição horrenda aí na minha vida, né? Hereditária. Meu pai dizia que tinha o corpo fechado, andava com olho de boto, era um monte de coisa. Então, só para saber, ele era lá do Codó, né? Meu pai é codoense, quem é maranhense sabe aí, é a fama da cidade de Codó, no estado do Maranhão, né, de bruxaria. Então, muitos sabem aí. Glória a Deus. E aí, Jesus foi me libertando, mas chegou o tempo da minha caminhada com Jesus, que eu pensava em voltar atrás, que eu pensava em desanimar, desistir, e eu dizia assim, chegou o tempo que eu disse assim para Deus, Senhor, esse negócio de ser crente não é para mim não, é para os irmãos aí que já estão aí, glória a Deus, né? E para mim todo mundo já tinha nascido lá, a menos alguns que eu vi mesmo Jesus resgatando, mas o resto para mim eu acho que já tinha nascido lá, para mim, no meu entendimento, né? Eu dizia, Senhor, esse negócio de crente aí é para os irmãos que já estão aí, que já dão conta de prosseguir. Quando eu falhava, irmãos, eu errava, eu queria voltar atrás, eu me sentia tanta culpa, e eu dizia para Deus que eu não era para ser crente não, que eu não ia dar conta. E ali, Jesus usava os vasos, né? Nos cultos, nas orações, e dizia, meu filho, eu te amo, meu filho, eu te escolhi, meu filho, eu tenho uma grande obra contigo, não desista. Aí quando Jesus via que eu ia desistir mesmo, que eu não estava dando ouvido ao Senhor falando mansinho, falando manso comigo, falando que me amava, aí o Senhor usava um vaso assim, eis que eu te digo, se tu voltar atrás, tu vai perecer, a tua alma vai para o inferno, e o sangue da tua família eu vou requerer da tua mão. Aí eu ficava com medo, né? Aí eu não voltava atrás não, eu procurava rápido me consertar, me endireitar. Não, eu vou orar. E procurava, me firmava, pastor Ezequiel. Glória a Deus. Quando Jesus estava falando mansinho, eu estava ali fazendo manha, né? Igual o filho fazendo manha. Aí quando a peia descia no ombro, aí eu me aprumava. Se aprume, cabra. Glória a Deus. Aí eu me endireitava, aí eu ia ler a Bíblia, eu ia jejuar, eu ia consagrar, aí voltava de novo, crente, firme ali na presença de Deus, né? Então, glória a Deus, o inimigo está pelejando hoje, né? Eu estava perguntando até para o Fabrício, o evangelista Fabrício,
Tu lembra da revelação que tu passou sobre o inimigo que estava furioso com os jovens, querendo derrubar a juventude? O Fabrício disse, pois é, Lelis, eu lembro, tá terrível, né? Eu disse, Fábio, tá terrível, tá a luta travada, né? Nós vemos aí alguns jovens que já deram um passo atrás aí do Evangelho, mas diz a palavra de Deus aqui, né? Mas o justo viverá da fé. Se tem algum irmão, alguma irmã, está desviado da presença de Deus, está ouvindo a larga distância, alguma pessoa aí que voltou atrás no caminho do Senhor, né? O Senhor diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Né? Você quer que Jesus tenha prazer em ti, ou que Jesus não tenha prazer em ti? Isso depende de você. Glória a Jesus, depende de mim. Glória a Deus, né? E diz aí a palavra de Deus, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, irmãos, mas daqueles que creem para a conservação da alma, né? Estamos orando pelos irmãos, glória a Deus, que recuaram na caminhada, que lançaram mão do arado, como Jesus fala, lá em Lucas 62, em Lucas 9, 62, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Glória a Deus, né? O único que quer que você e eu desistamos é Satanás. Não dê ouvido a Satanás, não, né? Você que diz, mas eu não consigo, eu estou tão fraco, né? Entrega a tua fraqueza, tuas ansiedades nas mãos do Senhor, que tem cuidado de ti. Glória a Deus. O Senhor não quer que nós desistamos. Por que ele fala essa palavra? Que o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Porque muitos, o diabo lança na sua mente, olha, tu desiste logo, tu não tem isso, tu não tem aquilo, tu ora, o Senhor não te responde, o Senhor não está contigo não. É o diabo, irmãos. Repreende pelo nome e pelo sangue de Jesus. Olha aí a tua carne, tu não consegue vencer a tua carne, né? Vai logo para o mundo, em vez de ficar pecando na igreja. O diabo fala, vai logo para o mundo, te desvia logo, faz logo o que a tua carne está querendo, porque tu está na igreja e está pensando nas coisas do mundo, vai logo para o mundo. Esse é o conselho do diabo. O conselho de Deus é para você não desistir, não voltar atrás, não recuar. Jesus não escolhe perdedores. Você não é um perdedor, você não é uma perdedora. Perdedor é o diabo, perdedor é Satanás, que deixou a glória no céu, queria ser igual a Deus e foi expulso de lá, e ele não tem mais jeito. Mas o Senhor fala para você, para mim, irmãos, se vós pecardes, João escreveu ali pelo Espírito Santo, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado diante de Deus no céu, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus, que maravilha, né? Desviada, você tem um advogado. Glória a Deus, Jesus te escolheu, te levanta aí desse chão, te levanta desse pecado, né? Você tem força sim, se não tem, pede para o Espírito Santo de Deus e vence esse Satanás. Você mesmo desviado, começa a jejuar pela tua vida e pedir a misericórdia de Deus, como o Senhor fala, glória a Deus, lá em Lamentações de Jeremias, põe a tua boca no pó, quem sabe assim haja esperança ainda. Glória a Deus, aleluia. O povo de Nínive ali, o Senhor já ia mandar fogo, irmãos, para destruir toda aquela sociedade de Nínive, todos os moradores, jovens, adultos, velhos, crianças, animais, ia morrer tudo, porque eles estavam em grande pecado contra Deus, e o pecado deles estava fedendo as narinas do Senhor. E o Senhor mandou ali Jonas, falou para Jonas, prega lá para eles, glória a Deus, e diz para eles que eu vou subverter a cidade, eu vou derramar fogo, eu vou destruir eles.
né? Glória a Deus. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. Glória a Deus. Se nós pecarmos, se nós desviarmos do caminho do Senhor, as consequências vêm. Mas se o homem de Deus pecar, a mulher de Deus pecar, a jovem pecar, né, o jovem pecar, a criança pecar, e se arrepender e pedir perdão para Jesus, Jesus é misericórdia. Glória a Deus. Então, Jonas foi ali, né, e pegou a palavra de Deus, pregou que Deus ia destruir e mandar fogo àquela cidade. Se eles não se convertessem, o que aconteceu? Eles se converteram para a glória de Deus, se arrependeram do seu pecado, e todos, né, aleluia, jejuaram. O rei jejuou, né, as autoridades jejuaram, glória a Deus, os moços do exército, os capitães jejuaram, né, os moradores da cidade de Nínive jejuaram, glória a Deus, as crianças jejuaram, aleluia, glória a Deus. Quem aí é criança que não jejua? Criança jejua, aleluia, né? A Bíblia diz que até os animais jejuaram, o cachorro jejuou. Nesse dia, durante esses dias aí, o gato jejuou, ninguém comeu nada não. O cavalo, ninguém deu pasto para o cavalo, para o boi, não. Ficou todo mundo jejuando e pedindo a misericórdia de Deus. Glória a Deus, aleluia! Né? Glória a Jesus. É jejum e oração, joelho no chão, jejum e oração e pedindo a misericórdia de Deus. E o Senhor diz que Ele é misericórdia, que Ele tem prazer em usar de misericórdia. Glória a Deus. E ali Ele perdoou o povo e não destruiu, né? Por isso o Senhor diz nesta noite: você que está fraco, que está prestes a desistir, você não é daqueles que recua para a perdição, não, mas daquele que crê para a conservação da alma. Glória a Deus. Eu, irmão, e você, irmão, irmã, nós somos daqueles que perseveram na doutrina, perseveram na obediência. Glória a Deus, né? Muitos estão aí e dizem até assim: mas eu não consigo nem orar mais, não tenho força nem para jejuar. Mas faz uma força, faz aí, né, um esforço, pede para Deus força, pede para Deus graça, que o prazer de Deus não é ver ninguém caído, é ver todo mundo de pé, louvando e exaltando o nome do Senhor, adorando a Ele na beleza da sua santidade, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então você que estava prestes a desistir, não desista. Você não é daquele que desiste, não. Os que desistem, olha para trás igual a mulher de Ló, é para a sua própria perdição, diz a palavra de Deus. Nós não somos dessas pessoas, não. Nós somos daqueles que creem. Você que já deu um passo atrás, desviou do caminho de Deus, volte. É tempo de salvação, de arrependimento. Glória a Deus. Quem recebe esta palavra, diga eu. Recebo esta palavra na minha vida, no meu coração. Pode adorar o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quero perguntar se tem alguém a larga distância, que todos os irmãos já são servos de Deus. Então quero perguntar se tem alguém a larga distância. Glória a Deus, que recuou na caminhada, largou mão do arado. Jesus quer te usar novamente. Jovem, homem, mulher, criança, volta para a presença de Deus. Vamos lá fazer um concerto com Deus, uma reconciliação. Aleluia, nesta noite. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me reconcilio e volto para a tua presença. Glória a Deus. Apaga o meu nome do livro da culpa e escreva no livro da vida e sela com teu sangue. Glória a Deus. Você também que pecou, que falhou, mas continua na presença de Deus, está pedindo a misericórdia, quer fazer um conserto. Glória a Deus. Fala comigo: Senhor Jesus,
eu faço um concerto com o Senhor nesta noite e te peço a tua misericórdia, me lava com teu sangue, me purifica e escreva meu nome no livro da vida novamente e sela com teu sangue. Amém. Você também que é de outro ministério, né? Ministério aí que é mundano, não está ensinando a verdade, né? E você quer, né, ouviu a palavra e quer seguir a doutrina como ela é, né? Venha para a igreja pentecostal do Filho de Deus, que essa é uma igreja revelada pelo Espírito Santo para zelar da santa doutrina. Glória a Deus. É só aqui que tem doutrina? Não, irmãos, mas o Senhor tem revelado, disso nós temos certeza. Este ministério, glória a Deus, aleluia, para zelar da santa doutrina, levantou o seu servo, o pastor Eduardo, e está levantando toda esta igreja, igreja pentecostal do Filho de Deus. Você que é de outro ministério e quer se unir a este ministério, diga comigo: Senhor Jesus, eu me uno a este ministério, igreja pentecostal do Filho de Deus, e prometo trabalhar para o Senhor e não dar trabalho. Me ajuda a ser fiel à tua doutrina até que o Senhor venha ou até que o Senhor me recolha. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, glória a Deus. As horas já se foram, né? Que Jesus abençoe todos os ouvintes. Glória a Deus, todos os irmãos aqui e a larga distância. Glória a Jesus.